Olá pessoal, bem-vindos ao canal Medicina em Class. Eu sou o professor Gilvana Amorim e este é o nosso curso de eletrocardiografia básica. Nós estamos, pessoal, na aula de número 32. Nós que estamos caminhando para fechar esse módulo de condução atrioventricular, vamos falar hoje de um importante, de uma recente entidade descrita, que são os bloqueios interatriais. Eu quero nos lembrar, pessoal, da anatomia básica do sistema de condução. Nós temos aqui na parede superior, posterior do átrio direito, nós temos a localização do nó sinoatrial. E você se lembra que o nó sinoatrial cumpre a função de marca-passo fisiológico do coração, de onde então dispara os impulsos iniciais que deflagram toda a despolarização, tanto atrial quanto ventricular. Esse estímulo, pessoal, a partir do nó sinoatrial, viajam pelos feixes internodais, são 3, ou por fibra a fibra, existe alguma controvérsia ainda nesse sentido, e o átrio esquerdo é alimentado, é inervado pelo feixe de Beckmann. Então o feixe de Beckmann, ele faz a transmissão do estímulo para o átrio esquerdo. Então, ao mesmo tempo, pessoal, que o estímulo é disparado no nó sinoatrial, ele viaja inferiormente em direção ao nó AV e lateralmente em direção ao átrio esquerdo, para que os átrios então sejam despolarizados de forma síncrona. Muito bem, a partir daí, só para a gente recordar, nó do AV segue-se o feixe de His. O feixe de His, por sua vez, se divide no ramo direito e no ramo esquerdo. O ramo esquerdo, por sua vez, em 2 fascículos, a divisão anterior-superior e a divisão posterior-inferior. Os bloqueios interatriais, pessoal, apelidados de BIA, foram descritos em 1979, então observem vocês que nós que falamos de uma história bastante remota da eletrocardiografia, é relativamente recente essa descrição por Bayer de Luna, que publicou essa perturbação de condução interatrial, ou seja, da viagem do estímulo do átrio direito para o átrio esquerdo. E aí, pessoal, nós temos, assim como nós classificamos nas demais modalidades de condução AV, nós temos 3 tipos de BIA, nós temos 3 tipos de bloqueios interatriais. Nós temos o bloqueio de primeiro grau, o bloqueio de segundo grau e o bloqueio de terceiro grau. Pessoal, no bloqueio de primeiro grau, nós temos que a condução através do feixe de Beckmann se faz com dificuldade, se faz de forma alentecida, se faz de forma arrastada, mas todo estímulo nascedouro do nó sinoatrial viaja pelo feixe de Beckmann. Esse é o BIA de primeiro grau, ou seja, o bloqueio interatrial de primeiro grau. No bloqueio de segundo grau, nós temos que alguns estímulos viajam pelo feixe de Beckmann, outros se perdem, não alcançando, portanto, as regiões atriais esquerdas. E finalmente, pessoal, no bloqueio interatrial de terceiro grau, no BIA de terceiro grau, nós teremos que nenhum estímulo alcança, ou se o faz de uma forma muito precária nessa condução de viagem através do feixe de Beckmann. Então vocês percebam que, assim como nós já vimos em outros bloqueios, essa graduação em grau 1, 2 ou 3 significa um empeoramento, significa um alentecimento, significa um adoecimento do feixe de Beckmann. E aí, pessoal, vai uma dica: as derivações de eleição, as derivações que nós temos que aproveitar para descrever, para identificar os BIA, são as derivações que têm um olhar inferior, ou seja, eu estou me referindo a D2, D3 e AVF. Vamos lá então, pessoal, as descrições que é importante considerarmos para o primeiro, segundo e terceiro graus. No primeiro grau, pessoal, nós vamos encontrar uma onda P quintale e uma onda P cuja duração seja maior do que 120 milissegundos. Agora veja comigo, você e eu
havemos de nos lembrar bem que quando nós alongamos a duração da onda P, nós estamos falando de crescimento atrial esquerdo. E lá no capítulo, no módulo de crescimentos atriais, nós vamos falar bastante detalhadamente a respeito disso. Então, quando chegarmos lá, eu vou precisar evocar esta aula para construir com você um diagnóstico diferencial importante, pessoal. Porque, de fato, quando eu tenho entalhamento da onda P, quando eu tenho aumento da duração, eu penso em crescimento atrial esquerdo. Por enquanto, só leve essa informação na bagagem. Chegando lá, chegando no módulo de crescimentos atriais, nós vamos tecer para você uma forma segura de distinguir essas duas situações. Ou seja, será que eu tenho uma onda P alongada, demorada, com entalhe por conta de um crescimento atrial esquerdo, ou será que eu a tenho porque eu estou diante de um bloqueio interatrial? Muito bem, por enquanto, pessoal, então fique com esse detalhe, onda P com entalhe e onda P com duração maior do que 120 milissegundos, ou seja, mais que 4 quadrículos, observado nas derivações D2, D3 e AVF, que tem boa visão inferior. Eu só quero lembrar, pessoal, que a onda P, ela tem a duração normal. Lembra do mnemônico que a gente construiu já? É um cubículo de 2,5 por 2,5. Então a gente vai estar falando aí no máximo de 100 milissegundos de duração, 2 quadrículos e meio. E aqui a gente tem uma onda P acima de 3 quadrículos, ou seja, uma onda P acima de 120 milissegundos. Então, diante desses achados, pessoal, onda P alongada, duração aumentada e muitas vezes com entalhe, nessas derivações de parede inferior nós estaremos ou poderemos estar diante de um bloqueio interatrial. Muito bem, o bloqueio de segundo grau, pessoal, carrega essas mesmas características, ou seja, onda P com entalhe, com duração maior do que 120 milissegundos. A caracterização agora, pessoal, é a morfologia de onda P variável na mesma derivação. Você há de se lembrar que ao descrever onda P, nós falamos que a morfologia tem que ser uniforme, né? Inclusive utilizamos isso como um dos critérios de ritmo sinusal. Aqui está então uma condição que não se trata de uma exceção à regra, mas na verdade eu tenho ali uma degeneração do ritmo sinusal, por isso que varia a morfologia da onda P na mesma derivação. E posso encontrar também, pessoal, diante da falência, diante da não chegada do estímulo para despolarizar o átrio esquerdo, nós poderemos ter a presença de ondas P's que representam a despolarização ectópica do átrio esquerdo, ou seja, uma onda P que não guarda características de onda P sinusal daquele traçado. Então variou a morfologia, apareceu o batimento atrial ectópico, caracteriza associado à duração aumentada de P acima de 120 milissegundos, muitas vezes com entalhe, caracteriza o BIA de segundo grau. Pessoal, diante do empeoramento então da condição, enfrentaremos o bloqueio interatrial de terceiro grau, em que aquela onda P que era entalhada, que era alongada, agora ela ganha um padrão bimodal, um padrão do tipo plus minus. Ou seja, ela forma então, pessoal, uma inscrição inicial positiva e uma inscrição negativa final, com duração agora bem maior do que 120 milissegundos, pessoal. E finalmente nós podemos encontrar uma condição que é rara, que denuncia uma crise no sistema de condução. É uma condição que poderíamos muito bem classificar como na aula passada de condução crítica, que é a dissociação atrial. Então eu quero explicar para você o que é a dissociação atrial, pessoal. Quando nós temos que os batimentos atriais direito e esquerdo são feitos de forma independente, de forma desincronizada. E isso denuncia então que a condução que a condução interatrial, está sendo muito afetada. E aqui eu quero explicar para você, pessoal, por que a onda P bimodal, com a porção positiva inicial e uma porção negativa arrastada. Isso está, pessoal, vamos olhar no nosso desenho. Quando o estímulo chega das regiões nó da V,
já para disparar o estímulo para os ventrículos. E esse estímulo não atingiu ainda o átrio esquerdo, então há uma condução retrógrada. Esse estímulo como que reverbera na região atrial esquerda, que ainda não foi despolarizada, e para uma derivação cujo olhar é inferior, vai gerar então um vetor que pesadamente, que de forma arrastada, porque ele se faz miócito a miócito, fibra a fibra, um vetor que foge do olhar de D2, D3 AVF. Então forma uma porção negativa, arrastada, demorada da onda P. Daí gerar o padrão bimodal. Então essas são as características, pessoal, dos bloqueios interatriais pela falência da condução do feixe de Beckmann. Muito bem, essa descrição então, como nós explicamos, é uma descrição de 1979 e em 2015, pessoal, houve uma nova publicação associando os bloqueios interatriais com algumas condições patológicas, como nós vamos passar a dizer, surgindo então a síndrome de Bayes. Esta síndrome, pessoal, associa os bloqueios interatriais com arritmias ou com risco de arritmias supraventriculares, particularmente fibrilação atrial. Então nós temos, pessoal, três condições que são encontradistas nesta síndrome: a fibrose atrial, corações idosos e doenças de Chagas. Portanto, aqui nós temos uma causa bem brasileira para essa síndrome. E isso tem, pessoal, uma importância clínica, não é? Nós que gostamos muito de estabelecer relações ou conexões anatomoclínicas, tem um peso muito importante, um destaque que deve ser feito. Ou seja, esses pacientes com síndrome de Bayes têm alto risco de fazer essas arritmias, particularmente fibrilação atrial. E você se lembra que a fibrilação atrial tem dois problemas: a perda do empuxo atrial na composição do débito cardíaco é em torno de 30%, e o risco de formação de trombos com o desenvolvimento ou com a gênese de fenômenos tromboembólicos, né? Dando origem, por exemplo, a acidentes vasculares encefálicos. Então é muito importante a identificação dessa síndrome, pessoal. Para encerrar nossa aula, eu quero que você venha comigo. Nós vamos falar desse caso clínico, pessoal. MSC, 72 anos, lavrador, proveniente do interior da Bahia. Tem uma queixa de palpitações e turvação visual. Então, pessoal, aqui observando esse eletrocardiograma, a gente percebe que é um eletrocardiograma de bom padrão, é um eletrocardiograma que contém as 12 derivações, seguido por um D2 longo. Aqui não está identificado, mas eu afirmo para você que se trata de um D2 longo. É um traçado calibrado, tanto no que se refere à velocidade quanto à amplitude, um ritmo sinusal. Pessoal, o que eu quero chamar a sua atenção é a duração dessa onda P. Olha só, a onda P que ocupa quase um quadradão, ou seja, ela tem, pessoal, quase 200 milissegundos de duração. Aqui está, eu já deixei meu compasso bem posicionado no tamanho da onda P para chamar a atenção de você. Então, pessoal, além disso, só para a gente já ir acostumando o olhar, né? Ele tem padrão de bloqueio de ramo direito, que é assunto para o nosso próximo módulo, identificado em V1 pela modalidade de complexo QRS, Rzinho, S profundo, Rão-linha, R' grandão, né? Associado ao aumento da duração do QRS, que caracteriza aí bloqueio de ramo direito. Esse paciente, portanto, pessoal, é um paciente que apresenta cardiomiopatia chagásica, e esse paciente tem a síndrome de Bayes por doença de Chagas. Esse paciente está na iminência de entrar, é um paciente com primeiro grau, naquela classificação de BIA que a gente viu, e esse paciente na evolução, ele evoluirá para segundo, terceiro graus, e é um paciente com altíssimo risco de apresentar taquicardias supraventriculares, particularmente fibrilação atrial. Então, daí a importância extrema de entrarmos com medicação para esse paciente e principalmente com prevenção de fenômenos tromboembólicos. Portanto, pessoal, essa foi a aula de número 32, abordamos um tema
relativamente recente, um tema de grande importância, a síndrome de Bayes, os bloqueios interatriais. Vamos colecionar mais traçados aí para mostrar para vocês ao longo daqueles exercícios de verificação que temos combinado com você. É isso aí, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, por nos acompanhar aí nessa trajetória. Já são mais de 30 aulas aí disponíveis para vocês. Muito obrigado pela aderência de vocês, pelo acompanhamento, por ativar o sininho, por curtirem, por se inscreverem no nosso canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.